É isso aí, bem-vindos de volta. Agora vamos lá seguir para aquilo que precisou ser cumprido tanto pelos pais de Jesus quanto pelo próprio Jesus, óbvio que não sozinho, né? Ele precisou ser ajudado, mas aquilo que foi feito aí por eles em relação a Jesus. Algumas coisas de acordo com a tradição judaica precisavam acontecer, não era opcional. O que os pais de Jesus tinham que fazer? A primeira coisa era a circuncisão, obviamente, em Jesus. Abra comigo aí, a gente vai fazer uma dança aqui entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então você abre e já deixa a sua Bíblia aberta, tá? Gênesis 17, vamos voltar lá para Abraão e aquilo que Deus falou para ele quando ele instituiu a circuncisão. Olha os versículos 12 e 13. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá de ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marca no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Ok? Agora, vamos lá para Lucas, capítulo 2, olha o versículo 21. Completando-se os 8 dias, tá vendo? Para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. E uma coisa interessante sobre circuncisão, que eu estudei quando eu estava no seminário, eu fiz uma monografia, eu pesquisei sobre isso, é que o 8º dia de vida de um menino é o dia de maior coagulação do sangue. Antes disso, esse nível ele está extremamente alto e depois do 8º dia ele se estabiliza. Mas especificamente no 8º dia de vida do menino é o dia de maior coagulação, ou seja, menos sangue vai ser jorrado, digamos assim, por uma ferida. E foi exatamente esse dia que o nosso Deus escolheu para que a circuncisão fosse feita. E isso lá atrás, com Abraão, isso não começou com Jesus. A segunda coisa que precisava acontecer era a apresentação no templo. Então volta lá para Levítico, Antigo Testamento, Levítico capítulo 12. Olha aí o versículo 6. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela, a mãe, trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Tá? Agora, vamos lá para Lucas. Lucas, volta para Lucas 2 para a gente entender o que aconteceu. Então a gente confere na lei e aí confere a história para ver se eles fizeram tudo direitinho. Lucas 2. E eu quero gastar um tempinho nessa passagem, porque ela é sublime, tá? Eu vou ler, não tudo, mas eu quero ler alguns versículos com vocês que estão aí. Começa no 21 comigo, olha só. Lucas 2, 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito
a respeito dele. Legal, né? Eu gosto particularmente dessa passagem, especificamente aí da figura de Simeão. Entender que o Espírito Santo estava sobre ele, né? Para muitos daqueles, né, que olham para Pentecostes achando que é ali que o Espírito Santo chega, havia habitação do Espírito, sim, em pessoas do Antigo Testamento. E como é que a gente vê isso? Ah, mas Leandro, você está no Novo Testamento. Sim, mas eu estou falando aqui antes de Pentecostes, tá? Jesus não tinha morrido na cruz ainda, então a ideia é que Simeão ainda está seguindo aqui os costumes da lei, crendo naquele que o salvaria, né? Na verdade, ele segura a salvação dele nos braços. Olha que coisa fantástica. Deve ter sido, assim, algo fantástico, né? E eu gosto dessa expressão dele. Os meus olhos já viram a tua salvação. Pode despedir o teu servo em paz. Ele aguardava por esse dia. Ah, que coisa sublime, gente. Poder dizer isso para Deus. Certamente foi uma situação singular aqui que aconteceu e que mexe muito comigo. Eu gosto dessa passagem, eu acho isso fantástico. Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu quero conversar com esse homem e ouvir da boca dele, né, o que foi esse momento. Deve ter sido muito curioso. Mas não era só Jesus que tinha obrigações para cumprir. Sua mãe também tinha que se purificar. Olha comigo aí, volta para Levítico, capítulo 12, versículo 2. Vamos ver o que Maria tinha que fazer de acordo com a lei. Versículo 2. Diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz ao menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. Agora, volta lá para Lucas 2, olha o versículo 22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como a gente já tinha lido, tá? E com isso que a gente vê de Maria aí, a gente precisa notar uma coisa bem interessante. Você reparou que ao obedecer às tradições judaicas, Maria teve que se purificar? Leia comigo esse texto aí, volta para Levítico 12, estou treinando aí. Hoje em dia a gente abre a Bíblia no celular, né, ou às vezes nem abre. Eu gosto de folhear, gosto porque isso me ajuda aí a saber onde é que estão os livros certinho e eu particularmente prefiro Bíblia de papel. Não tem nada de errado, tá? Se você usa a sua Bíblia no celular, fica tranquilo. Eu só prefiro a Bíblia de papel, gosto de rabiscar, eu acho interessante aqui. Olha o versículo 4 aqui de Levítico. Então, a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Agora, volta para Lucas, agora não Lucas 2. Eu quero ver com você o texto que está aí na sua tela, Lucas capítulo 1. Olha comigo o versículo 47. A partir do 46, olha só. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, assim como todos os seres humanos, ela foi concebida em pecado, como a gente lê no livro de Salmos, ou como Paulo vai nos dizer em Romanos 3:23, que todos pecaram. Então, por isso, ela precisou esperar os dias da sua purificação para ir ao templo. E isso viola diretamente a tradição católica romana chamada Imaculada Conceição de Maria. Isso entra em conflito. São duas coisas que não podem coexistir, tá? Mais uma coisa que eu quero ver com vocês aí é alguns equívocos que a gente comete a respeito do Natal. Olha só que legal. Eu não quero te deixar deprimido, tá? Mas eu quero te ajudar a ver o correto
para a gente poder, quando for lidar com o Natal, a gente lidar com o Natal da maneira correta. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é o local onde os magos foram visitar Jesus. Abre aí comigo de novo em Mateus capítulo 2. Agora vamos ler o versículo 11. Mateus capítulo 2, versículo 11. Ao entrarem, repare a expressão aqui, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Reparou? O texto não mostra nenhum outro personagem nessa cena. E o texto vai falar que eles visitaram Jesus numa casa. Não dá para saber o lugar exato, mas o texto vai nos mostrar, no versículo 16, olha só. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Herodes ordena que todos os meninos de 2 anos para baixo sejam exterminados. O ponto é que eles não estavam na mesma cena dos pastores de Lucas 2. Quando você vir ou for fazer aquela cena, né, que a gente vê em muitos lugares, o tal do presépio, se você for fazer isso para explicar para os seus filhos, por favor, não coloque pastores e magos na mesma cena. Eles não estavam na mesma cena. Os pastores foram imediatamente, assim que Jesus nasceu, os pastores foram lá e viram Jesus ali literalmente recém-nascido. Aqui o que nós vemos na visita dos magos, eles que vieram lá do Oriente, tá, vendo essa estrela, nós estamos falando de uma viagem aí de mais de 1000 quilômetros, até chegar, foram até Herodes, e aí conversaram com Herodes, onde é que está esse rei e tal, tarará. Herodes, aquela conversa mole dele lá, vai lá, descobre onde é que ele está, depois me fala para eu poder ir adorar também e tal. Aí eles chegam até Jesus, tá? É uma observação, tá? Outra coisa que é falada por aí, e é uma tradição, isso não está na Bíblia, é que os magos, eles eram 3. Agora, não tem como saber isso, tá? Não tem como saber quantos eram. O que a gente sabe de fato, que a Bíblia nos mostra, é que foram dados 3 presentes para Jesus. O resto é história inventada, tá? Uma tradição que foi aumentada, que foi mudada, tá? Esquece esse lance dos homens deles aí. Isso aí não procede. Aliás, segundo alguns historiadores que eu pesquisei, os magos da época, eles andavam costumeiramente em bandos. Nós estamos falando aí entre 20 e 60 pessoas. Então essa ideia de que 3 homens chegaram lá para adorar Jesus, isso aí não procede, tá? Ok. E o local físico onde Jesus nasceu? Existe muita especulação sobre isso, talvez você nem saiba que exista especulação, tá? Mas o que é mais comum da gente ver? Jesus nascendo onde? Numa estrebaria, né? Num presépio, num curral. Já vi um monte de figura, já vi peça. Eu mesmo já fiz peça de Natal, onde eu era um rei mago. Olha, outra coisa que está errada, os magos não eram reis, tá? Eles não tinham nada a ver com isso. Eles eram só magos, tá? E eu mesmo já estive numa estrebaria sendo um rei mago, tá? Tem música, tem histórias infantis contando assim, mas e aí? O ponto é, o que o texto bíblico fala? Abra comigo em Lucas 2, olha os versículos 6 e 7 aí do capítulo 2. Lucas capítulo 2. Olha os versículos 6 e 7. Enquanto estava lá,
chegou o tempo de nascer o bebê. E ela, Maria, deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa é a palavra que a gente tem, aliás as duas, manjedoura e hospedaria. Não tem como eu dar uma resposta exata aqui para vocês, tá? Lucas, ele vai usar essa palavra aí, hospedagem ou hospedaria, dependendo da tradução que você tem na mão, de uma maneira ampla. Ou seja, não tinha um lugar para ficar, não tinha um quarto privado, tá? Quando você vai num hotel, por exemplo, você quer um quarto. Não tinha vaga, tá? Eu pesquisei bastante sobre o assunto e a possibilidade que eu entendo ser mais plausível é que a cidade estava de fato cheia, por causa do censo que foi estabelecido. E aí eles estavam procurando uma hospedaria e não tinha quarto para eles, em nenhum lugar. À noite, seja numa casa grande, seja numa hospedagem, numa espécie de um hotel aí, as pessoas que costumeiramente tinham animais, elas colocavam esses dentro da casa, dentro do local ali, no hall de entrada, na sala principal, onde haviam costumeiramente manjedouras para os animais, onde eles faziam as suas refeições. E aí José acaba ali fazendo um berço para Jesus a partir dessa manjedoura, ou dessas manjedouras. Então eu quero mostrar para vocês aí uma figura, tá? A estrutura de uma casa, para vocês entenderem como é que era um local daquela região, principalmente daquela época. Se você olhar na imagem que está aí aparecendo para você, você vai ver essa visão aí aberta, tá? De uma casa. Geralmente o telhado cobria tudo, mas aí só pela metade para você ver a estrutura, tá? Então era um telhado que era coberto de palha, que tinha ripas de madeira por baixo, e tinha esse andar superior, eles já faziam sobrado, tá? Isso não é uma coisa moderna, não. Já tinha um andar superior aí. As paredes, elas eram aí, como você vê, de tijolos, cobertos com argila e palha. E aí, na parte de baixo, na parte de cima, era onde eles dormiam. Na parte de baixo, tinha um local para guardar os alimentos, uma despensa, o local para fazer os alimentos, que era uma cozinha. E repare que nesse pátio aí é um local amplo, você estava vendo até tinha galinha ali, tinha um bode ali preso e tal. Então, aqui é uma figura de uma casa, tá? Mas uma hospedaria iria ter esse mesmo hall de entrada, e esses animais que o dono do local, o dono da casa tinha, à noite eles não ficavam do lado de fora, tá? Eles ficavam do lado de dentro, porque era muito frio, muitas vezes era frio, esses animais precisavam se proteger, às vezes podia chover e assim por diante, tá? Mas os pastores não estavam lá? Sim, eles estavam no campo, mas não tem como saber. Eles não tinham alguém que pudesse prever o tempo, um celular que mostra aí se vai chover ou não. Então eles colocavam os animais para dentro, colocavam palha no chão, tinha ali as manjedouras para os animais comerem e tal. Então, o que acredita-se é que José e Maria, não tendo lugar dentro, pensa nessa estrutura que você está vendo aí da casa, pensa em quartos aí. Não tinha um quarto privado para eles, então o que aconteceu foi que nesse hall de entrada, nessa sala aí de uma hospedaria, provavelmente foi ali que Jesus nasceu. Nós não sabemos nem que tipo de animal, nem quantos animais tinham ali, tá? É uma especulação. Então você colocar um zoológico num presépio também é uma coisa que não faz muito sentido, tá? Colocar uma vaca ali. Vaca, não sei se era um animal que eles iriam ter, não sei. Isso é só pra gente tomar um cuidado, não exagerar e não contar coisa errada também pra quem tá nos ouvindo, tá bom? Em seguida, eu quero ver com vocês sobre a fuga.